A gente está passando por um processo de envelhecimento da população Sim. aqui no Brasil. O que as pessoas podem fazer, digamos, os filhos pelos seus pais, para incentivar que os pais continuem a ter uma vida minimamente ativa, minimamente saudável? O que dá para fazer? Sabe que essa é a grande questão, né? Tipo, o que eu posso fazer para convencer meus pais? Eu vou falar o que eu fiz. A minha mãe mora num prédio de 3 andares sem elevador. Isso. E ela mora no 3º andar. Já é uma boa. Assim, eu acho que a dica que fica do movimento, né, é muito difícil que uma pessoa dessa geração, de 70, 80 anos, que nunca frequentou academia, você convença essa pessoa a entrar numa academia. Mas fazer essas atividades cotidianas, que a gente acaba deixando de fazer por conta da tecnologia, é uma maneira de você incorporar movimento. Lá na Coreia, por exemplo, a maneira que eles encontraram de fazer isso é, quando você emprega uma pessoa acima de 65 anos, você tem uma série de descontos de imposto, porque eles sabem que essa pessoa trabalhando vai ser mais fisicamente ativa e mentalmente ativa. Então, procurar sempre incorporar um pouco de movimento e também, para a nossa cabeça, ter algum tipo de atividade é fundamental. E uma pessoa ativa impacta menos no sistema de saúde, né? Menos, muito. O governo ele pode menos. optar por dar isenção fiscal porque o impacto no sistema de saúde é menor. A conta é simples, é essa, e eu ainda não entendi porque não foi feita aqui. Não, e quando a vida está em movimento... Gente, o mundo está em movimento, o universo está em movimento, o nosso corpo também não pode ficar parado. Aliás, eu estava mostrando outro dia um exercício que o meu fisioterapeuta me manda fazer, que é subir e levantar com uma perna só. Sim. Da cadeira, hein, gente? E uma amiga minha falou, jamais, eu não consigo fazer isso. Eu falei assim, então começa num banco mais alto, depois você vai abaixando. E a Dani Albuquerque, conhece a Daniela Albuquerque, do Sensacional? Claro. Ela levanta do chão, deitada, e sobe, fica em pé com uma perna só. Aí, Dani, parabéns. Isso eu não cheguei ainda, não. Mas é isso, é começar aos poucos, não consegue, tem algum tipo de apoio, com o tempo você vai diminuindo esse apoio. Quer dizer, o importante de verdade, quando você pega as cidades onde as pessoas mais vivem no mundo, o movimento ele é uma coisa presente, não necessariamente academia, mas o movimento, seja caminhar, seja fazer essas pequenas atividades. Então, eu digo assim, a política de saúde pública mais eficiente e mais barata que pode ser feita é tirar a população do sedentarismo. No Brasil, você tem quase 80% da população que não atinge o mínimo de movimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Que é de quanto tempo? 30 minutos, 5 vezes por semana. Meia horinha só? Só. E você tem quase 80% que não atinge isso. Uau, gente, é muito tempo sentado. Márcio, você isso. viajou quantos países para fazer esse documentário? Viajei 5 países, né? Aham. Então, a gente, Estados Unidos, Finlândia, Dinamarca, Seul, Alemanha, a gente foi mostrando. Primeiro, a gente foi para os Estados Unidos para tentar mostrar por que o sedentarismo é fator de risco e mesmo com a informação que o exercício é bom, por que as pessoas cada vez mais são sedentárias? Por isso que eu fui numa neurocientista, fui em Harvard e tal, para entender isso. Partindo daí, a gente foi para países que já adotaram algum tipo de política de saúde pública que deu muito resultado. Mas dá para a gente ver uma diferença mesmo nos Estados Unidos, da Flórida para Nova York, por exemplo. Você já vê uma diferença? Você tem um estudo lá mostrando essas cidades como Nova York, Boston, onde as pessoas caminham mais. As pessoas são mais ligadas, onde elas estão mais antenadas com o século XXI, nas cidades mais cosmopolitanas, as cidades mais... E tem a ver também, entrevistei um urbanista chamado Jeff Speck, que ele fala exatamente isso. São as cidades que são projetadas para o carro, como Miami, como você tem outras cidades, que se você for fazer a pé, você não consegue. E cidades como Nova York, que você for de carro, é um inferno. Então, é melhor você ir a pé, de metrô. Então, é isso mesmo. E essas cidades têm níveis de diabetes, hipertensão, obesidade muito mais baixas do que cidades projetadas para o carro. E é muito bacana você ver o quanto o exemplo de algumas pessoas muito famosas acaba influenciando, sim, na vida e no dia a dia e no hábito das pessoas comuns. Eu me lembro em Nova York, por exemplo, de prestar muita atenção no John, o filho da Jacqueline Kennedy, que andava sempre de patins. Ele era o filho do presidente mais querido, ele era da família Kennedy, e ele estava lá patinando no Central Park, ele estava sempre correndo, ele estava sempre de bike. Você acaba criando um modelo bacana. Mas você sabe que a ideia do Medida, quando eu propus ali,
era pegar pessoas famosas que pudessem inspirar outras pessoas, né? Então, tem que ser pessoas que a população goste muito. Então, a ideia do Ronaldo, por exemplo, era um cara tão querido Sim. que ninguém queria ver aquele cara tão acima do peso, numa situação... Perder mobilidade, né? Então, assim, o carinho que as pessoas tinham por assistir e o quanto ele conseguia... Olha essa foto. Olha que bacana. 3 meses, cara. O rosto muda, né? Parece outra pessoa. Ô, Márcio, Enfim. agora tem também o exemplo oposto, das pessoas que malham demais, que, né, esse culto ao físico, Tem gente que fica meio louca. que acaba tomando as redes sociais, e essa mania agora por suplementos e etc, etc. Precisa também que as pessoas vissem que não é bem isso, né? Quando a gente está falando de saúde, não precisa chegar a esse ponto, né? Eu acho que muitas vezes esses influenciadores, hoje, né, para o bem e para o mal, no caso delas aqui, a mídia social ajudou absurdamente, positivamente, mas você tem um culto ao corpo que nem sempre é verdade e que passa muito da linha da saúde, né? E acaba que eu, vendo uma pessoa dessa, eu vejo que eu nunca vou conseguir chegar daquele jeito. Eu tento reproduzir aquilo e não consigo, isso gera uma frustração também, que é enorme. Muitas vezes, essas pessoas que divulgam esse estilo de vida e têm um corpo quase que inatingível, elas realmente não contam tudo que elas estão fazendo, né? E isso gera uma frustração muito grande para quem está fazendo. Eu costumo brincar não, mas é sério, sempre o padrão de beleza que a gente teve, ele era atingível pelo estilo de vida que você tinha na época, né? Então, você pegar Roma, Grécia, enfim, toda a história da humanidade. Atualmente, o padrão de beleza ele é inatingível para o estilo de vida que a gente tem, né? É um padrão de beleza da pessoa totalmente definida, barriga negativa, que muitas vezes vai além da linha da saúde. Então, precisa tomar cuidado.